Eu sou Mariana Oxente Gente, sou filha de Dona Maria Lúcia, neta de Dona Maria Madalena, sobrinha de Dona Marilanda e de várias outras Marias que me constituem. Atualmente sou capoeirista, integrante do grupo de capoeira Angola Mourão, Mandingueira. Bem, sou também cofundadora e integrante do coletivo artístico e político Zeferinas. Sou estudante de Letras Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia e, como costumo me afirmar, poeta, marginalizada, pendurada nas bordas da literatura negra. Aqui em Cajazeiras, eu conheço a Biblioteca Sandra Martim e a Biblioteca de Ítalo, mas visitei efetivamente a Biblioteca de Ítalo. O meu contato com essas bibliotecas se dá mais ou menos na época de 2015, 2014, né? Que é no período justamente da minha adolescência, em que eu começo a frequentar mais espaços culturais, né? O espaço mesmo, o canal da cultura, né? Da sociopolítica em Cajazeiras, aqui na comunidade, e de Salvador também, né? Então eu fui estudar no Colégio Leonor Calmon, através do Colégio Leonor Calmon, né? Também, que é um canal assim, muito forte de cultura aqui em Cajazeiras. Eu conheço aqui o Juventude Ativista de Cajazeiras, passo a visitar os saraus de poesia, passo a escrever textos, passo a recitar. A partir daí, começo também a frequentar o espaço da Casa do Sol, Padre Luiz Lintz, né? E através daí, frequentar a Biblioteca de Ítalo, né? Que foram através de todos esses espaços que eu venho me constituindo, né? Criando a minha identidade justamente na adolescência, que é um período de muito conflito, né? De identidade, criação, construção, desconstrução, né? De características, né? Em que a gente tem que mesmo se arriscar ao autoconhecimento. É justamente no período da minha adolescência em que eu conheço, né? Esses espaços de bem viver, eu acho melhor dizer, não só espaços culturais, mas espaços de bem viver, de formação, né, cidadã, de formação política. Segundo Conceição Evaristo, né, nós apenas materializamos as nossas vivências, portanto, ela afirma, né, nossas escrevivências. Então, é o momento em que eu passo a registrar as minhas escrevivências, né, é basicamente aí na adolescência, como eu falei, que foi um período muito marcante para mim, né, um período de construção mesmo da minha identidade, né. Eu acho que para todo jovem é o momento em que você deixa de viver o que lhe é ordenado, né, você deixa de viver a personalidade, os gostos de seus pais e se arrisca nessa trajetória, nessa jornada aí do autoconhecimento. Então, frequentando, né, esse circuito cultural aqui de Cajazeiras, poxa, assim, a minha sensibilidade aflorou muito mais, entende? Eu estudei no Colégio Leonor Calmon, que era, se não o único, um dos únicos colégios, né, estaduais de Cajazeiras que tinham uma sala de teatro, né, mesmo, e que foi muito importante assim para mim, porque inclusive tinha um festival de teatro de Cajazeiras, eu comecei a fazer teatro, né, e que isso, né, abriu muito mais o meu horizonte, né, ampliou muito mais, né, para a perspectiva da cultura, da arte, da sensibilidade artística, né. Então eu começo a frequentar aí o Colégio Leonor Calmon, estudo lá, começo a fazer teatro, passo aqui a frequentar os saraus do Juventude Ativista de Cajazeiras, que são transformadores na minha história, literalmente transformadores. Começo a entender que a literatura e a oralitura, né, esse texto estético falado, não é algo distante, que é algo que presente em nós, né? Eu sempre digo uma frase que é mais ou menos assim, antes de fazer arte, vamos permitir que a arte se faça em nós, porque nós somos a arte, nós somos poesia, né? Nós somos essa essência mesmo artística, né? Então, eu acredito que a gente deve pensar dessa maneira. E aí é justamente nesse momento, né, que eu começo a escrever, assistindo aqui a comunidade, né, os meus vizinhos, às vezes, uma pessoa que eu já conheço e descubro que ela recita, né, que ela gosta de tal literatura, que ela gosta de tal coisa. É basicamente por aí que eu começo também a registrar, né, minhas escrevivências, começo a tomar gosto por isso, né, e transformar, às vezes até frustrações mesmo, né,
mazelas sociais, fazer denúncias sociais, a gente começa a ressignificar isso através da escrita, né? Tornando aquilo uma arma de denúncia e muito mais uma forma de conversão das experiências dissaborosas, né? Do racismo, das violências, a gente transforma isso em bem viver, né? Em cultura, em conhecimento. Até o momento eu não fiz nenhuma publicação totalmente autoral, né? Mas eu me sinto muito feliz, né? E orgulhosa em afirmar que eu já participei de 3 antologias poéticas, né? Assim, pensando, eu estudei na Steve Biko, né? Que é um quilombo educacional, eu fiz pré-vestibular lá, que foi muito importante também para a minha formação. E aí lá o professor Silvio Humberto, ele falava sempre o seguinte: sozinhos somos fortes, mas juntos nós somos inquebrantáveis. Então, assim, eu me sinto muito fortalecida e muito orgulhosa de ter participado de 3 antologias literárias, né? A primeira delas foi o Poéticas Periférias, Novas Vozes da Poesia Soteropolitana, né? Participei também do volume 9 da revista Organismo e, além disso, participei do e-book desenvolvido pelo grupo de pesquisa Rasuras, da UFBA. Né? Então, assim, participei desses 3 projetos com muito prazer e nos quais eu publiquei textos autorais. Um dos textos que mais me marca é o texto que eu publiquei aqui em 2018, no Poéticas Periféricas, e se chama Poesia em Vida. Bem, algumas pessoas não sabem, mas eu nasci no dia 20 de novembro, né, que é o Dia da Consciência Negra, e aí eu passei a minha história mesmo pensando isso, né? As pessoas falavam, como é legal você ter nascido no Dia da Consciência Negra. E eu vivi durante um bom tempo esse paradoxo, né? Porque eu me sentia feliz por nascer num dia que é tão simbólico para a comunidade negra do Brasil, né? Mas eu também me sentia frustrada porque eu percebia que toda a nossa luta foi baseada na morte, no sangue, no nosso suor, né? Porque de como isso foi violento para a comunidade negra, né? Porque esse Zumbi dos Palmares faleceu no dia 20 de novembro, né? Como um mártir para a luta abolicionista brasileira. Então, assim, de certa forma é doloroso, né? Pensar nisso, pensar na morte, né? Na morte dos nossos, no encantamento dos nossos, mas é gratificante saber, né, que nós ressignificamos tudo isso. Então eu vou ler essa poesia que eu acredito que justamente ressignifica, né, a nossa luta negra e muito mais dá sentido, um sentido ancestral e um sentido espiritual para a nossa vivência, para a nossa presença hoje, para a nossa vida. Poesia em vida. Quando eu morrer, eu quero vestir branco. Nada de vestido. Quero deixar filhos. Quando eu morrer, espero que não seja pela PM. Espero que seja em uma quarta, para lembrar daquela preta de olhar, da ventania no meu peito, dos 20 e poucos beijos, daquele cheiro que me deixou em um estado de poesia. Bahia. Quando eu morrer, tomara, seja uma quarta. Para lembrar do racismo, do sexismo, da lesbofobia que nos ataca. Até porque o machado de Xangô corta para o lado da justiça. Quando eu morrer, não chorem a minha morte, mas, sobretudo, não permitam que outras venham a morrer chorando. Quando eu morrer, quero deixar mulheres vivas, em corpo e em alma. Quero as nossas vidas, nunca violentadas. Quero ouvir suas vozes. Quero revirar de orgulho no túmulo. Quando eu morrer, nada de cremação. Não sou poesia incompleta para ser guardada em gaveta. Quero um túmulo. Quando eu morrer, quero deixar feitos e por fazer. Afinal, terei os meus aqui a me suceder. Quando eu morrer, quero deixá-los em paz. Quero que tenham água, que dancem jongo, que acompanhem uma árvore crescer, que experimentem jaca, que ainda lembrem Dandara. Quando eu morrer, me coloquem debaixo da terra,
irei assumir as minhas raízes. Quando eu morrer, não escrevam aqui jaz, escrevam aqui vive, mais uma de minhas ancestrais. Bom, Poesia em Vida, esse é um texto que eu publiquei, né? Como eu disse, aqui no livro Poéticas Periféricas, que vale muito a pena ler, porque reúne vozes juvenis e de outras faixas também, mas vozes da poesia contemporânea de Salvador. E vale a pena a gente investir nesse tipo de literatura, dar chance, né, dar oportunidade a outros nomes. Então, eu sugiro, né, e indico muito a leitura. O que eu escrevo são escrevivências, né? Eu acredito muito no que a professora Conceição Evaristo teoriza, né? Mas uma experiência que me marcou muito é mais da ordem da oralitura, né? Desse texto falado, né? Dessa poesia encantada, dita, né? Ritualística mesmo. Eu, em 2017, quando acabei o 3º ano da escola, primeiro que eu não tinha uma renda, né? Segundo que a gente nessa faixa da adolescência fica procurando várias coisas, né? Muita energia, procura outras atividades. E aí eu chamei uns colegas de escola e falei, gente, vamos fazer uma poesia no buzu, vamos recitar, fazer um recital no ônibus, né? Aquilo ia compor a minha renda e também ia me motivar, né? Porque além de ser uma atividade artística, a gente ia, né, recitar nos buzus de Salvador como uma atividade mesmo pedagógica, né? Para a comunidade e para nós mesmos. Então a gente começou recitando nos ônibus e aí certa feita a gente pediu ao motorista, entrou no ônibus, né? Aí cumprimentou todo mundo, bom dia e tal. A gente vai fazer aqui uma intervenção artística, não sei o quê. E aí começamos. E aí a gente começou justamente com a poesia do Giovanni Sobrevivente, né? Tia Anastácia está revoltada. Tia Anastácia está revoltada. A turma do sítio do Pica-Pau Amarelo está cheia de ódio porque tia Anastácia faz os bolinhos e Dona Benta quem leva a medalha. Tia Anastácia está revoltada. Tia Anastácia está revoltada. Farinha de trigo deve ser tia Anastácia e não Dona Benta. Bem, a gente começou nesse dia a intervenção com essa poesia justamente. E logo no início do ônibus, né, ali naquelas cadeiras prioritárias depois do motorista, tinha uma senhora e sua netinha sentada, né? E aí elas pareciam que estavam vindo de uma feira, estavam com bastante sacolas assim de feira bem grande, né? E aí ela gritou lá da frente, faz todo sentido, minha filha. Isso aí eu não compro mais, eu mesmo não compro mais, agora eu entendi, é verdade. Mas quem fazia os bolinhos era aquela senhora pretinha, né? E a farinha de trigo se chama Dona Benta, como assim? Eu lembro desse desenho, meus filhos assistiram, eu não compro mais, faz todo sentido. Então, naquele dia, foi muito importante pra gente, né? Porque a gente viu ali uma senhora negra, né? Que podia perfeitamente se encaixar no papel que a tia Anastácia desempenhava, né? Lá na crônica do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Que também a gente hoje já consegue compreender que vem de uma ordem racista mesmo, né? De uma narrativa racista. Então aquela senhora, da vida real, ela se encaixava perfeitamente, né, no personagem. E ela também ficou revoltada, né, com a situação. Então, assim, a gente, a partir daí, consegue perceber que a literatura não é algo do mundo fictício, né? É algo que para se fazer interessante tem que ter verossimilhança, né? Então, assim, a gente conseguiu compreender que aquilo que a gente fazia não era pão e circo, né? Que aquilo tem, de fato, uma importância, né? Uma imprescindibilidade cultural e política mesmo, né? De formar as pessoas, de levar, às vezes, uma informação, um lazer, né? Uma sensação de bem viver mesmo, né? Com nós, com nossos corpos, com as nossas vidas e também de despertar mesmo, né? Esse nosso tato para a história, para as nossas histórias, para as nossas vidas.
Olá, eu sou Vera Dias de Matos, mediadora de leitura da Biblioteca Condor Literário, aqui no bairro de Águas Claras. Minha relação com a biblioteca começou de forma voluntária. Eu era voluntária na Biblioteca Tia Jana, que é outra biblioteca aqui de Águas Claras, como eu dava curso de ponto cruz e crochê. Então eu já tinha conhecendo esse lado de biblioteca lá na Tia Jana. Eu comecei aqui na Condor Literário em janeiro, mas em janeiro de 2020, mas quando foi em março, a pandemia veio. Então a gente estava começando já a fazer as formações, né? A Patrícia estava fazendo formações comigo para mim começar a entender o que é mediação de leitura. Quando eu estava começando a entender, já começar a colocar em prática com as crianças que vinham aqui todos os dias, a pandemia veio e eu não pude colocar em prática, né, o que eu já estava aprendendo, o que é ser mediadora de leitura. Aí a pandemia veio em março e a gente passou a fazer mediações online, fazer vídeo de mediações para postar nas redes sociais. Então, foi pouquíssima a minha experiência assim, com mediação de leitura com criança. Eu já tinha tido uma pequena experiência assim, na creche com as crianças, mas eu não sabia o que era mediação. A professora colocava para mim fazer leituras, contar historinhas, mas não sabia. Eu vim saber de verdade o que era mediação de leitura aqui. Mas não tive essa vasta, né, experiência com as crianças. Minha experiência com mediação de leitura foi mais através de vídeos, fazendo vídeos para colocar nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. A literatura transforma a vida das pessoas, transforma. Eu sou uma menina de interior muito para dentro daqui, da Bahia. Uma cidade que era muito pobre, não se existia, quando eu morava lá que era criança, não se existia nem água encanada, a água lá era saloba. Então, muito menos imaginar leitura. Eu aprendi a ler já velha. Tinha uns 8 anos quando eu fui para a escola, porque o meu padrasto dizia que a gente tinha que trabalhar. Ele não estudou e ele não morreu. Então a gente tinha que trabalhar. Então minha mãe brigou que os filhos dela iam estudar, porque ela não teve estudo, os filhos dela iam estudar. Eu entrei na escola já grande, não sabia ler, numa turma já avançada, ficava morrendo de vergonha, porque eu não sabia ler. A professora pedia fazer leitura, eu chorava, ficava no cantinho escondido porque eu não sabia ler. Então não tive quando criança, não fui apresentada a literatura, a leitura, porque meus pais não tinham leitura. Mas a partir do momento que eu comecei na escola, que eu comecei a ver os livros, eu fui me apaixonando. Sempre eu via livros velhos assim nos lixos e pegava e ficava fingindo que estava lendo. Inventava histórias a partir do que eu estava vendo e imaginando histórias ali e ficava andando na rua fingindo que estava lendo aquele livro ou aquelas folhas que eu achava assim no lixo. Então assim, quando eu cresci, precisei trabalhar, cheguei na casa de uma senhora, eu era faxineira lá, que eu cheguei no quarto dela que tinha uma estante enorme de livros, estante enorme assim, uma parede completa de livros. Enorme. Quando eu vi aquilo, assim, meu coração acelerou. Nossa, agora eu vou ter chance de ler. Primeira coisa que eu fiz foi perguntar à dona casa, né, que estava lá fazendo faxina, se eu poderia pegar o livro para ler. Ela pode. Você pode pegar, quando você terminar, você pode pegar. Então, eu terminava de fazer a faxina e no finalzinho da tarde, eu ia lá, pegava um livro. Aí eu falei assim, eu posso levar para casa? Ela, você pode levar, você termina de ler e me devolve, coloca no lugarzinho. Então assim, eu pegava um livro e em 2 dias eu terminava de ler, porque a minha vontade era de ler aqueles livros todos. Todos os dias, quando eu entrava no quarto dela, já escolhia o livro que eu queria, já deixava lá reservado. Quando eu terminava o outro, eu passava a noite quase toda lendo. Que queria terminar logo, porque eu queria ler outros livros.
Terminar de ler, às vezes eu lia assim, metade do livro numa noite. Quando eu via o dia amanhecendo, eu já falei assim, meu Deus do céu, lendo o livro para ter oportunidade. Então, assim, quando você lê, você abre uma porta assim para possibilidades, muitas possibilidades. A leitura te permite sonhar, a leitura te permite querer realizar, de querer viver cada coisa que você está ali vendo naquele livro. Então, a leitura, a literatura transforma, sim. E é muito importante ver as bibliotecas comunitárias nos bairros, porque é uma cultura que não foi imposta para a gente, não é dada de graça. A literatura a gente tem que lutar, porque não é nada, não vem de graça assim tão fácil. Seria tão maravilhoso se fosse uma cultura assim como o futebol. Que as crianças já nascem, dentro da barriga já é implantada aquela cultura do futebol. Seria tão maravilhoso se fosse assim, essa cultura já tem. Hoje em dia, muitos pais que já conhecem a literatura, já vêm da sua barriga apresentando a leitura, a literatura para os seus filhos. Mas eu acho que o mundo, principalmente o Brasil, seria tão diferente se a gente tivesse essa cultura da leitura desde sempre. Olá, meu nome é Matheus, tenho 14 anos e sou leitor da Biblioteca Comunitária Tia Jana. Eu conheci a biblioteca através da minha avó, por causa que ela sempre me trazia para ler livros para mim, também como as meninas, às vezes liam para mim, que minha avó pedia, como Bruna, que é uma mediadora da biblioteca. E com o tempo eu fui tendo mais conhecimentos de vários gêneros de livro e tendo mais prazer de ler, mais gosto de ler, querendo ler mais. E até hoje eu estou aqui, né, lendo. O gênero que eu mais costumo a ler é histórias em quadrinhos, tipo Zé Chachado, do Antônio Cedrais, também Turma da Mônica, de Maurício de Souza, e outros livros e outras histórias em quadrinhos, tipo Menino Maluquinho, de Ziraldo. E eu também gosto de gêneros como gêneros de ação, aventura, alguns livros de terror e suspense. Eu não tenho autor favorito, mas os livros que eu mais leio desses autores Menino Maluquinho, do Ziraldo, Turma da Mônica, do Maurício de Souza, e outros internacionais, como o Diário de Banana, que ele conta sobre a vida dele com a família, os passeios que ele faz, as coisas que acontecem na escola. Ele resume sobre a vida dele no livro e eu recomendo para quem quer nunca ler o Diário de Banana, ler porque é bem legal. E comece do capítulo 1, por causa que aí vocês vão pegar desde o início a história sobre a vida dele até nos dias de hoje. Um tempo atrás teve uma roda de leitura que uma autora, o nome dela é Iraí Gaurão, ela visitou lá a biblioteca Tia Jana e perguntou sobre se a gente já tinha lido o livro dela, o que a gente achou, a parte que a gente mais achou interessante do livro dela. E a gente ficou muito tempo conversando, discutindo, falando sobre os gêneros de livros que a gente mais gostava, se o livro dela se encaixava nos livros favoritos da gente, os preferidos. A pandemia afetou muito, tanto na minha leitura e tanto também nos meus estudos. Nos meus estudos por causa que teve, para mim, eu estava fazendo aula online, só que, pelo menos para mim, era mais difícil para entender os assuntos, então eu tinha mais dificuldade, tinha assuntos que eu demorava
muito para entender, comparando com antigamente, quando tinha aula presencial, que eu entendia mais fácil. E na leitura, afetou por causa que os livros que eu tenho em casa, eu já li todos. E eu queria ler outros gêneros de livros e para ter mais conhecimento, ter outros gêneros favoritos. Só que as bibliotecas, principalmente do local onde que eu moro, acabaram fechando. Então eu não tinha acesso a livros. E eu não gosto de ler livro, ficar repetindo o mesmo livro. Pelo menos para mim fica enjoativo. E eu queria conhecer outros tipos de livros, só que as bibliotecas estavam fechadas. E os shoppings, alguns, depois de um tempo, começaram a abrir, só que a gente não tinha tempo, nem minha mãe, nem minha tia, a gente não tinha tempo e às vezes nem condições para comprar os livros do shopping. Isso acabou limitando muito minha leitura. Aí, com o tempo, às vezes eu perguntava a Bruna, que é uma mediadora da biblioteca comunitária Tia Jana, perguntando a ela quando ia abrir a biblioteca, quando ia voltar, se mesmo fechado você podia pegar um livro ali só para ler, não ficar parado, conhecer outros tipos de livros, visitar um pouco. Por causa que eu queria ler, eu não queria ficar parado. E com a pandemia eu fiquei mais ativo no celular e no computador do que antigamente. Do que o tempo atrás.